Bom, esse vídeo tá até mais claro do que o final dele. No começo ele tá mais claro porque eu tô fazendo o inverso, né? Eu fiz o final dele com a outra massa e vou fazer o início agora de um outro pão. Então, esse pão, como eu disse no outro vídeo, no final do vídeo, ele é tirado, essa receita, de uma receita de uma rosca, que pode ser usado tanto salgado quanto doce. Eu só acrescentei um pouco de água nessa receita para que ele ficasse mais macio, porque eu precisava de um pão que não levasse leite, nenhum laticínio. Porque para uma pessoa que tinha problemas com a intolerância, não, a alergia à proteína do leite. Então aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo branca. Essa farinha de trigo é a Anaconda comum, que ela tem 7% de proteína. A gente vê isso lá na ficha técnica, no pacote da farinha. E é uma farinha que aceita essa quantidade de água. Então é bom conhecer a farinha para saber quanto de água que vai pôr mais ou menos, tá? Vai 215 gramas de água, 60 gramas de óleo. Eu uso óleo de milho. Nunca uso óleo de soja, porque óleo de soja dá um gosto horrível para tudo, mas a receita sugere óleo de girassol, mas eu uso óleo de milho. 8 gramas de sal, 32 gramas de açúcar, eu uso açúcar cristal, e 4 gramas de fermento biológico seco. Então eu vou colocar aqui os secos, né, fora o sal, que eu ponho por último, o fermento biológico, o açúcar e a farinha. Misturar bem para que não fique grumos de fermento. Se a gente mistura o fermento, inclusive a receita manda que misture os secos com os líquidos, fora a farinha, né? Mas eu não faço isso porque geralmente fica grumo de fermento e isso é muito ruim. Então, distribuindo bem o fermento na farinha com o açúcar fica perfeito. Abro um buraquinho aqui no meio da farinha e aí eu coloco a água toda. Eu já coloco toda porque eu sei que essa receita dá aqui na minha realidade. Você pode deixar um pouquinho para depois, se faltar, você coloca, se ficar suficiente não coloca. E o óleo. Aqui eu vou mexer. Ver se dá para enxergar aqui. Até não ficar farinha solta, nem ficar umidade solta, né? Para depois começar a trabalhar com a mão. Essa massa, ela é muito fácil. De todos os pães que eu já aprendi a fazer, esse é o mais fácil, o mais rápido, né? E um dos mais saborosos e bem aceitos. Agora é só, sem esmagar a massa, girando. Então aqui ele já absorveu bem toda a umidade. Agora eu trabalho um pouco aqui na mesa para misturar, né? E não tem mais seco dentro da massa, tá? Então agora eu vou passar por o sal, que eu vou espalhar bem ele em volta. E o sal dá uma estrutura nova para a massa aqui. Vê que agora ela vai ficar um pouco mais lisa. E se tava grudando alguma coisa agora, e eu vou misturar o sal, virando a massa assim para dentro, né? Até não sentir mais o sal na mão, tá? Agora eu vou deixar essa massa, vou dar uma molhada aqui. Vou deixar essa massa descansar 30 minutos. Aqui fora mesmo, o dia tá frio. Se tivesse mais do que 24 graus, 25 graus, eu colocaria lá na geladeira, na parte de baixo, em vez de deixar aqui. Mas eu tô com uma temperatura menor do que isso, né? Tá por volta de 20 e 22 graus aqui dentro da cozinha. Então, tranca bem aqui em volta com esse plástico, para que não haja troca de ar, né? Para não levar a umidade da massa. Vou deixar aqui 30 minutos. Para a massa se organizar.
Já se passaram uns 30 minutos. Agora então eu vou pegar a massa que tá bem hidratada, bem molhadinha. Mas ó, ela tá molhadinha, mais molhada do que tava quando eu coloquei ali. Mas ela não gruda na mão, ó. Ela já começa você começa já a perceber a elasticidade dela, que é justamente o glúten sendo processado, né? Agora então eu vou fazer uma dobrinha nela. E essas dobras é o que faz com que a massa não precise ser sovada, porque ela vai processar o glúten. A gente boleia de forma que a superfície não saia do lugar. Então ela vai só se esticando. Eu não preciso mais do que 20 centímetros quadrados para bolear uma massa. Eu puxo, ela dá tensão na massa. Se eu puser um grãozinho aqui em cima, em qualquer coisa, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Dei bastante tensão à massa. E eu vou colocar na minha travessa, vou apertar um pouquinho, para aumentar um pouquinho essa tensão. Vou colocar o plástico. Se eu tiver uma vasilha de bastante... que fique bem, como é que a gente fala? Bem estanque, bem fechadinha, não troque o ar. Então eu posso pôr com tampa, mas normalmente as vasilhas que tem tampa, elas permitem a troca de ar, aí seca a massa. Eu não gosto de usar, não deve ser usado mesmo, tá bom? Aqui vai pra geladeira e daqui a 40 minutos vou fazer outra dobra. Na geladeira eu também tenho aqui um termômetro, tá aqui em 6 graus, ele não deve ficar muito próximo do zero, para que a massa não fique gelada demais, ela precisa ter algum tipo de liberdade para o fermento. Então eu deixei a minha geladeira no médio, no mínimo aliás, porque ela é bem fria e aqui é frio também, estamos no inverno, então essa temperatura que eu tenho deixado para a massa. Mais 40 minutos, vou fazer a segunda dobra. Massa bem úmida, cada vez mais o trigo bem coeso, olha. Ela não vai ficar o ponto de véu como se fosse do pão francês, que é só água e trigo, porque aqui tem outras substâncias, mas olha, bem fininho, ó. Ele não rompe, ele já atingiu o ponto de véu, né? Tá? Vou fazer só mais essa dobra e ele já vai para o descanso de 8 horas. A massa já tá bem lisa em cima. Vou mostrar. Já fica bem lisa em cima. Agora ela vai para o descanso de 8 horas. Pode ficar mais tempo, mas 8 horas é o mínimo para o trigo branco, para que o fermento possa quebrar a proteína do trigo, que é o que torna o trigo probiótico. Ó, depois de 8 horas de descanso, ficou mais de 8, são 9h15, acho que ficou umas 15 horas, eu acho, sei lá. A massa tá bastante airada, tem que tirar todo esse ar dela. Eu costumo fazer assim, né? Essa massa aqui é a massa um pouquinho alterada de uma rosca que eu aprendi a fazer. E eu gostei muito da massa. E como eu precisava de uma massa que não levasse leite, eu aproveitei essa aqui para fazer esse pão. E ela ficou perfeita. Eu só aumentei um pouquinho a quantidade de água. Quanto ar tem? Aumentei um pouquinho a quantidade de água para que ela ficasse mais macia. Aumentei tipo entre 10 e 15 gramas
de água, coisa que não é o suficiente para deixar ela mais maleável. Porque para rosca ela precisa ser mais crocantezinha, né? Mais sequinha. Então aqui eu divido em 8, dá 800 e poucos gramas de cada receita. Eu faço aqui normalmente eu peso, tá? Hoje não vou pesar, mas meio a olho. Dá mais ou menos 80 e qualquer coisa. Cada pãozinho. Aí a gente dobra ele assim. Põe toda a parte lisa pra fora. Roleia. E deixa descansar. Eu pego essa parte mais lisa, deixo ela pra fora. Isso aqui é para dar atenção para a massa, né? Bolear também tem uma técnica para que a massa fique mais tensionada. Isso dá mais maciez pro pão e potencializa o fermento. Agora eu vou deixar aqui por 20 minutos só para a massa acomodar. Podia cobrir com plástico, mas eu gosto de usar a bacia assim. Bom, passados pouco mais de 20 minutos, agora vamos fazer os pãezinhos, modelar os pãezinhos, né? Só abrir assim, tirar bem o ar dele e apertando aqui, um espetinho de fruta, e apertando para dar pressão na massa, pôr a costura da massa para baixo. A massa fica tão boa que não gruda nada. Ela não fica muito mole, que vai apertando, ó, apertando, apertando, dá bastante atenção na massa. Ela fica melhor que massa de modelar. Gruda e não fica seca. A massa ficou perfeita. Eu posso enrolar assim também, se eu apertar bem. Ela fica bem tensionada. Não bem intencionada, bem tensionada. Mas eu gosto mais de empurrar do outro jeito, que ele fica mais arredondadinho nas beiradas. Daqui eu vou colocar numa pequena estufa para ela ficar até dobrar de volume. Isso dá mais ou menos 1h30 ou 2 horas, dependendo da temperatura, inclusive do dia, né? Apesar de lá dentro a massa estar numa temperatura controlada, esse tempo que eu estou trabalhando com ela aqui, depois que ela sair da geladeira, ela vai ficar mais ou menos gelada, né? Então, se tiver um dia muito quente, ela vai aquecer logo, só de manusear aqui, desses 20 minutos que ela ficou. Se tiver um dia frio como hoje, aqui na cozinha, minha cozinha é muito quente, tá 21 graus, né? Agora eu vou colocar isso aqui na estufinha, vou levar ali pra mostrar. Então, a estufa nada mais é do que um armário comum, que eu esvaziei uma prateleira e coloquei um abajur comum, com uma lâmpada de 40 velas. E também eu coloco lá dentro esse termômetro de ambiente, que vai me dizer exatamente a temperatura que vai ficar
essa estufa. E normalmente ele fica exatamente 29 graus, que é o que eu preciso. Olha, o pão já tá quase no ponto. Pode olhar ali que a temperatura está em 26 graus. Normalmente ele fica 29. Vou dar uma baixadinha aqui para ele aumentar essa temperatura aqui um pouco. Mais 15 minutos, porque agora eu já vou ligar o forno. Para quando ele estiver no ponto certo, o forno já está aquecido a 180 graus. Agora que já cresceu, né? Já dobrou de volume nosso pãozinho. Eu ponho uma gema aqui, eu tiro a pele para não ficar, para ficar mais lisinho, mais bonitinho. Põe um fiozinho de óleo só, para ele dar um brilho, né? E aqui eu vou então pintar os pãezinhos, para eles ficarem com uma aparência bem bonita. O forno já está quente, meu forno em 15 minutos, ele chega a 180 graus. E eu coloquei no botão no 240. Em 15 minutos ele chegou no 180. Como esse forno é novo, eu vou ter que olhar para ver se ele vai se manter no 180 com o botãozinho ali no 240, ou eu vou ter que diminuir ele. Diminuir o botão para manter os 180 graus, que é a temperatura ideal para esse pão. E a gente pode pôr uma camadinha generosa dessa gema, ou pôr menos. Pode pôr um pouquinho mais de óleo, pode pôr com água também, pode pôr com leite, mas aqui no caso é um pão que eu gosto de fazer sem nenhum laticínio, para pessoa que não pode com leite, né? Eu não tenho esse problema, graças a Deus, mas eu gosto sempre de ter esse pão, ou quando eu faço para oferecer para alguém que não pode, né, usar a lactose ou a proteína do leite. Usando um pincel de pelo macio, ele não engruvinha a massa e deixa a gema, ou o que é que a gente vai passar por cima aqui. Pode ser leite também, em outras receitas. Passa o leite puro para ele só dar uma coradinha. Fica um coradinho amareladinho diferente, mais suave. Então, o que a gente passar em cima assim só para dar esse acabamento. E também para dar uma elasticidade, na verdade, isso aqui dá uma elasticidade para a parte de cima do pão, para que ele não rompa. Nesse caso a gente não quer que rompa, porque é um pão que a gente vai usar inclusive para cachorro quente, para sanduichinhos assim. Então agora ele vai para o forno por 25 a 30 minutos. Só para confirmar aqui, eu deixei no 240, desculpa, não é 240, é 210, 215 na verdade, aqui. E ele está, tá ruim de ver aqui, a 180 graus, é o de baixo, é o número de baixo, o de cima é em Fahrenheit, o de dentro é o grau Celsius. Agora é a prova dos 9. Ficou lá uns 30 minutos, 25 minutos. Nosso pão. Agora ele cresce bem. Agora eu tenho que tirar da forma para que ele não transpire e não murche. Apesar da forma, a forma ser teflon, eu uso esse silicone porque ajuda muito, né? Muito quente, a gente vai tirando sem apertar. Agora extremamente macio, se eu apertar ele desmancha agora quente.
deixar aqui na grade, para que ele possa esfriar sem transpirar embaixo. E aí ele fica todo sequinho. É isso aí.